Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Olha, eu vou abrir o programa hoje te fazendo uma pergunta. Quem não teve um professor que marcou a infância? Duvido que você não... Pode até não lembrar do nome, mas tem aquele professor que a gente lembra, não é, Rosane? Eu lembro da minha professora da primeira série. Da primeira série? Eu lembro que eu chorei muito quando acabou o ano de primeiro para segundo ano, porque eu não ia mais ver. Gente, olha que faz tempo, hein? Eu estou falando em 1981. Olha... Que memória boa. Eu fiz em 81 a primeira, em 82 a segunda, em 83, por isso que eu lembro, tá fácil. Eu também tive um professor que marcou bastante e tive um que decidiu, que me ajudou a decidir a minha profissão. Que legal. Você já refletiu sobre o quanto um professor é decisivo para a formação do estudante por ser um disseminador de ideias e de valores? Muito mais do que uma área profissional, ser professor é uma missão social muito admirada. Uma das estratégias dessa profissão é saber transmitir o que sabe para outras pessoas de uma maneira descomplicada e interessante. Em outras palavras, de uma forma que prenda a atenção, né, gente? Porque vamos combinar, prender a atenção de uma turma de 20, 30 crianças em uma sala de aula é tarefa para um super-herói. Fabiana, não é só crianças não, hein? Eu que trabalho com os adultos, às vezes, se torna até mais difícil. Olha aí. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre esta profissão que está passando por tantas mudanças que há um ano teve que correr e se adaptar para continuar repassando conhecimento, mas à distância, que está tendo que segurar uma turma que tem uma semana sim e outra não de aula. A tarefa vem sendo cada vez mais complicada. Além disso, tem as consequências da pandemia, né? Só em 2021, 10 mil alunos já abandonaram as escolas da rede estadual. Só da rede estadual. São tantos desafios, então a gente vai conversar sobre essa carreira hoje com uma especialista em formar pedagogos. Se você tem dúvida, manda a tua pergunta que a nossa entrevistada de hoje vai responder daqui a pouquinho no segundo bloco. Bacana isso, né, Fabiana? É um tema sempre muito legal. E a gente vê hoje o quanto as pessoas fogem, né? Até muitos por falta de valorização da profissão. É aquela história, né? Tem um memezinho que de vez em quando rola por aí. Antigamente os alunos tiravam nota baixa e os pais brigavam com os alunos, né? Tentavam conscientizar. Hoje em dia os alunos tiram a nota baixa, os pais vão na escola brigar com o professor. Mas foi uma série de coisas que aconteceram, né? E aí vocês duas que estão aqui comigo podem me ajudar, mas houve uma desvalorização, um desrespeito com o professor primeiro, né? Depois a desvalorização da carreira e aí, claro, né? As pessoas não procuraram mais os cursos de licenciatura, que tiveram uma queda já faz mais de 10 anos, faz quase 15 anos que houve uma queda brusca, assim. Então, assim, eu acho que está na hora de a gente começar a retomar esse assunto, mais do que na hora, já até passou, né? Precisamos de mais professores. Sim, e hoje eu acho que o dia, depois de tudo aquilo que a gente viu ontem, eu creio muito que a gente consegue mudar o nosso país com educação. Só com educação. Né? Ontem a gente viu tanta manifestação, né? Ontem à noite eu ainda postei nas minhas redes sociais. Se a gente literalmente engolisse as palavras que a gente falou ontem, será que a gente ia ser nutrido ou será que a gente ia ser envenenado? Que às vezes a gente vê tantas pessoas com discurso vazio, né? Todo mundo pode ter a sua opinião, deve ter a sua opinião, é a democracia. Mas quando ela está baseada em fatos, em dados, quando você tem uma visão maior, quando você não olha só para o seu umbigo, eu acho que o negócio cresce e é muito diferente. E quando é que a gente faz isso? Eu acho que a gente vai devagarzinho mexendo na cabeça das crianças, os professores são responsáveis, eu acho que muito mais do que pela formação só de ensino, de aprendizagem, o professor também talha o caráter das crianças. Claro, não precisa ser com autoridade, mas com respeito, né? Eu acho que respeito mais do que nunca é a palavra, né, Fabi? A gente precisava muito voltar àquela época. Minha mãe ainda brincando essa semana ainda falou, porque a minha professora deu com a régua no meu anelzinho de bolinha. Ela disse, magoada ainda. Mas não precisava de tanta autoridade, mas o respeito que a gente tinha pelos professores, eu, pelo menos na minha época, eu tinha muito respeito pelos meus professores e tive professores maravilhosos. Não posso... É que a sala de aula acaba sendo um reflexo daquilo que se vê na família.
Hoje em dia, as crianças não têm mais respeito pelo pai e pela mãe. É verdade. E aí levam para a sala de aula, como eu digo para os adultos, aquilo que você é na empresa é aquilo que você é como pessoa. E para as crianças é a mesma coisa, né? Na grande maioria das vezes, eles reproduzem na sala de aula o comportamento, aquilo que eles têm em casa, que né? têm em casa, né? O exemplo que eles têm em casa. Eles E a gente copiam fala tanto em exemplo, e assim, é tão mais fácil copiar aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. Né? A gente que tem filhos, né? É verdade. A gente sabe disso. Mas vamos lá, então já que hoje é dia de falar de carreira, esse é um tema que eu gosto bastante, né? É preciso de algumas estratégias aí pra gente se destacar, ok? Então vamos lá, para conquistar uma vaga de emprego que você tanto deseja, ou até mesmo se tornar uma referência na sua área de atuação, um conjunto de ações precisam ser colocados em prática. O que dá muito resultado, mas muita gente ainda tem bastante resistência, é compartilhar conteúdos no LinkedIn. O LinkedIn, né, Fábio, tem crescido muito nos últimos anos e é uma rede social profissional, onde as pessoas podem mostrar profissionalmente quem são. É uma oportunidade delas se venderem. Então, você não precisa postar todos os dias, falar só de assuntos técnicos e ter medo de não ter engajamento. Comece devagar, não esqueça que está falando sempre da sua vida profissional, dos seus aprendizados. Essa é uma das maneiras mais eficazes de demonstrar conhecimento e domínio na sua área. Eu vou te dar aqui agora algumas dicas para você utilizar o seu LinkedIn e se destacar. Vamos lá. Se você não está conseguindo escrever algum conteúdo, compartilhe aí alguma matéria e faça um resumo para sua rede. Independente da sua área, gente, hoje nós temos aí muita coisa, muito material legal e confiável na internet. Então compartilhe. Poxa, você é um engenheiro? Compartilhe um assunto da tua área. Você é um veterinário? Compartilhe um assunto da tua área. Faça lá um resumo, dê a sua opinião, é importante isso. Pare de se importar com a quantidade de curtidas ou comentários. O engajamento vem com o tempo e se você não começar, ele nunca virá. Essa questão de que hoje em dia a gente é movido por curtida. Semana passada ainda aconteceu, eu estava lendo uma entrevista de um ator e ele dizendo que ele só poderia ser contratado uma emissora de TV, só o contrataria se ele tivesse mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram. Caso contrário, e aí ele estava falando justamente isso, né? A que ponto nós chegamos. Preso, então vai lá. Não fique se comparando com outras pessoas. Faça o seu conteúdo, se posicione como um profissional na sua área de atuação. E por último não, tem mais aqui. Leia o seu feed de notícias. Ele vai te mostrar conteúdos que são destaque. Tenha uma agenda, coloque o LinkedIn como um compromisso. Se você for usar a rede na hora que der ou quando tiver alguma ideia, você vai empurrando, né? Vai procrastinando. Compartilhe conteúdos relacionados a assuntos gerais que podem interessar a todas as áreas. Escreva sobre tendências na sua área de atuação. A gente imagina que todo profissional está sempre buscando conteúdo da sua área. Tá vendo o que vai acontecer? Então compartilhe aí. Conte desafios, conte conquistas que gerem insights para suas redes. Eu gosto de contar, Fábio, os meus perrengues, né? E conto muito, às vezes, ao vivo e a cores em sala de aula. E às vezes eu queria fotografar a cara dos alunos quando eu conto as coisas que dão erradas. Porque às vezes as pessoas contam com muita facilidade os seus sucessos. Mas assim, para conseguir um sucesso, quantos perrengues aí, né? Quantas coisas dão erradas para você chegar lá. Então é importante você contar, porque de repente tal pessoa que está lá te acompanhando também pode pensar assim, poxa, isso também acontece comigo. Então eu não sou esse ser humano, né? Tão desprovido de inteligência assim. Compartilhe conteúdos que você aprendeu em cursos, em livros. E aí vai aquela pergunta, né? Qual é o livro que você está lendo? Quantos livros você leu aí na pandemia? Você leu nos últimos tempos? No último ano? Jamais copie conteúdos dos outros sem fazer referência. Então assim, são dicas simples, mas que podem sim fazer diferença. E hoje os recrutadores, a gente sabe, os recrutadores, eles vão olhar na sua rede social para uma contratação. Então, se você é uma pessoa que tem uma opinião formada, né, sobre determinados assuntos, sobre a sua área de atuação, não politize e nem polemize, né, a sua rede social.
use ela como um instrumento que pode te ajudar aí. Bacana? Vai te ajudar se seguir essas regrinhas aí da rotina. Com certeza. São simples, fáceis e qualquer um pode fazer. Olha, a Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na sua área de atuação. Mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design, saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação, aumentando aí o seu networking e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, com benefícios exclusivos e desconto de até 25%, viu, gente? Então vai lá, acesse especializações.univille.br. A gente vai dar uma paradinha e nós já voltamos. Como nós já estávamos conversando no primeiro bloco, é muito difícil a gente não lembrar com carinho de um professor das séries iniciais ou até mesmo do ensino fundamental. Essa profissão, ela vem passando por tantas mudanças, é o ensino à distância, o híbrido, as dificuldades do aprendizado, a evasão escolar. Quais são ainda os desafios desta profissão? Quem conversa conosco hoje é a professora Roselaine Pietra. Manda a tua pergunta pra gente, participa da entrevista no 3028-9696 ou aqui pela transmissão do Facebook, onde estamos ao vivo. A musiquinha tá muito alta. Programa Gestão e Gente. Carreira profissional. E hoje, aqui conosco, no nosso estúdio da Rádio Máxima FM, a professora, pedagoga, gente finíssima, competentíssima, mineiríssima, né? É tão bom falar com gente, com mineiro, né, Fabiana? É, sempre bom. A professora Roselaine Pietra. Bom dia, prof. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos. É um prazer tê-la conosco aqui num dia bacana, falando de um tema que eu sei que você também gosta muito, né? Falar de alfabetização. Quando a gente fala disso, o seu coraçãozinho fica feliz aí, né? Explode. Explode? Fica feliz. Fica feliz, fica feliz. Nós, como professores, a gente sabe, né, de qual é o nosso papel nessa história toda. E é lá atrás, na alfabetização, que começa muita coisa, né, Sim, Rose? com certeza. É muito gostoso ser recebida com esse professor, assim, né, com o pé cheio, porque é uma profissão que realmente tem um sentido muito grande na vida de todos, né? Ninguém tem um trabalho sem passar por um professor. Então, todo professor deveria ser chamado assim, com essa boca cheia, professor. E realmente, a alfabetização, nesse sentido, é a mais importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, né? É por lá que começa, né? Exatamente. E a alfabetização começa nas pequenas coisas, né? Não necessariamente em aprender a ler e escrever através do livro, através das letras e tudo mais. Ela começa desde muito cedo, desde quando a gente ainda está bebê. Rose, e hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. O Brasil, ele tem o que comemorar nessa data. Como é que você aí, como profissional da área, que estuda muito isso, que forma, né, muitos profissionais para atuar nessa área, como é que você vê? Rose, enquanto a gente ainda está preocupado em falar de alfabetização, é motivo para comemorar. Eu penso assim, porque quando isso sair da pauta, aí realmente já era, a gente começa a ficar triste. Eu sou muito positivista, eu acho que as coisas precisam acontecer de uma forma muito forte, com valorização, com sentido e significado mesmo. E apesar, né, de a gente ainda ser feliz e achar que vale a pena comemorar, eu trouxe uns dados que me deixaram muito assustadas enquanto eu estudava um pouquinho para falar sobre hoje. São 11 milhões de jovens que não conseguem ler e nem escrever. E com certeza compreender a interpretação de mundo por conta dessa desta falta de leitura, de alfabetização mesmo, de mundo. A gente tem um problema sério, né? O Brasil não consegue passar de ano com essa situação. Então, esses dados são de novembro de 2020, pelo IBGE. 11 milhões? 11 milhões de jovens não conseguem ler ou fazer contas básicas. Uau. É triste, é sério, é muito sério. E dentro desse cenário pós-pandemia ou durante a pandemia, em final de 2019, nós tivemos 4,3 milhões de estudantes que não tinham acesso à internet. E desses 4,1 milhões desses estudantes brasileiros estavam na rede pública de ensino.
Então, a dificuldade que a gente passou reinventou muitos professores, mas não deu tempo suficiente para a gente trabalhar com esses dados e diminuir. Então, o que eu acredito que mesmo assim, mesmo a gente tendo esses 11 milhões nos dados do ano passado, isso vai aumentar um pouco mais pós-pandemia, né? Um pouco, muito mais. A gente sabe que a rotina e essa pandemia, ela alterou a rotina de uma maneira, né, para as crianças, né, para os estudantes de uma maneira bem complicada para muitos, e para os professores que tiveram que se reinventar bastante do dia para noite, né? Às vezes a gente ouve umas piadinhas, vocês estão tanto tempo sem trabalhar, alguma coisa desse tipo. Só quem está na pele de um professor, né, sabe qual é a dificuldade de dar conta de tudo isso. Se normalmente já não é tão fácil assim, imagine com todo esse contexto. No início, quando vocês iniciaram a fala, vocês falaram muito da questão do respeito, né? Isso é uma coisa que eu vou pedir em nome de todos os professores. Respeita a gente estuda muito, né? A gente investe muito e a gente é pouco visto. E com essa mudança, os professores que ficaram em casa, eles sofreram muito a questão de... Primeiro eu vou falar do sofrimento dos professores, depois eu vou falar um pouquinho dos alunos. Mas o professor sofreu muito a questão de... Eu sei lidar com essa nova aparelhagem, eu sei lidar com isso. Como que eu vou dar aula? A parte pior, eu acho, para o professor, como que eu vou dar aula para janelas que não se abrem para mim? Eu entendo, eu estou entrando na sua casa, talvez esteja acontecendo alguma coisa que não seja agradável, algumas pessoas preferem manter, né, a casa fechada, mas eu, enquanto professora, estou abrindo a minha casa para você. Então, assim, você dá aula para 20, 30, 40 pessoas, né, 40 crianças, até as crianças, isso me chamou muita atenção, porque eu fiz questão de acompanhar algumas crianças que eu trabalho com elas, e as janelas fechadas. Então o professor teve que se reinventar, o professor trabalhando remoto, trabalhando na sua casa, passou a trabalhar muito mais, porque ele teve que fazer a aula remota, fazer a aula híbrida, sem nem saber o que ele estava fazendo, sem ter uma, eu vou dizer, uma parafernália metodológica, né? Porque já não seriam nem materiais, enfim, para ele lidar com aquilo. E aqueles que não tinham condições de estar numa internet, de estar, né, acompanhando, ele ainda tinha que fazer escrito e corrigir depois, levar para a escola, corrigir depois. Mas diante de tudo isso, para mim, a tristeza maior foram as janelas fechadas. Sim. Então, de repente, a sensação que eu tinha, que eu estava dando aula para alguém que não queria me ouvir. Então, no início, isso foi muito triste. Eu briguei. Eu falei, não vou dar nota. Quem não abriu a janelinha tá com falta e tudo mais. E aos poucos eu fui entendendo também o outro lado, né, das pessoas. Fui fazer o trabalho da empatia. Então, eu acho que, assim, essa questão de falar que o professor trabalhou menos é ilusão. Então, respeita a gente trabalhou bastante, a gente está trabalhando eu bastante. Sei disso. Né? Não é fácil. Eu não falo só dos professores do ensino superior. É que a gente ainda tem essa vantagem de saber ser amado e odiado quando está no meio do ensino superior. Mas da educação infantil, não. Das séries iniciais, não. Você precisa ser amada. Você precisa. Você está passando uma coisa de uma forma que eles precisam aprender e ter o sentimento de pertencimento, mas com acolhimento, né? Então, eles não são adultos, ainda não estão, né, totalmente preparados para isso. Então, é difícil passar amor através de uma telinha. É difícil você olhar uma criança que está se divertindo com o rostinho do outro, fazendo uma caretinha ali, né, em frente ao outro, porque é legal mesmo. Para uma criança, eu estou numa janela, minha colega está me vendo naquela janelinha, eu vou fazer uma carinha, eu não estou prestando atenção. Né? Surgiram muitos laudos aí de vários transtornos que, na verdade, não eram reais, né? Estava acontecendo por conta disso. Mas, enfim, é uma luta, está sendo uma coisa diferente, muito diferente. E eu acho que isso vai deixar um gapzinho para o futuro bem gigante. É isso que eu ia falar. Lá na frente eu acho que a gente poderia dizer que a gente vai colher esses resultados, né? E talvez a colheita não seja tão produtiva assim. A gente já percebe hoje, né, na vida adulta, no mundo real, vamos dizer assim, mais real, a falta de mão de obra qualificada. A gente tem falado tanto aqui, né, Fábio, disso. Mas isso tudo começa lá atrás. Com uma questão cultural, com uma questão, né, de hábitos mesmo, vividos dentro de casa, compartilhados. O quanto um professor consegue estimular. A Fábio mesmo disse aqui, poxa, por conta de um professor eu segui na carreira de jornalista. Sim, minha professora de português, né?
É isso aí, né? Quantas crianças, de repente, fogem de carreiras que... não, né, eu não gosto do professor de matemática, logo jamais vou fazer engenharia, certo? Não gosto disso aqui, jamais... não, poxa, eu vou fazer história, porque, minha professora de história, ela contava, a gente via brilho nos olhos. O papel do professor, ele é muito importante, de né? encantamento. Precisa encantar. Não adianta eu chegar e passar um conteúdo sem te encantar. Não tem sentido, né? O que te chama atenção? O que te faz apaixonar? É quando alguém chega para você com os olhos brilhando, com aquele clima gostoso, aquela energia boa e que te encanta. E como aprender matemática, por exemplo, sem encantamento? Né? Como gostar de ler pelo menos um livro por semana sem encantamento? Não existe. Então, o professor, além de tudo, ele é o encantador da cultura, do conhecimento. Ele ainda tem que ter isso, né? Ele ainda tem que ter essa carta na manga. Ele tem que conquistar, né? Porque se ele não conquistar, o negócio não vai. Não rola, não adianta. Principalmente na alfabetização, né? É isso que eu ia dizer. E o papel do professor na alfabetização, ele é muito mais... vamos achar um adjetivo para isso, talvez muito mais importante, né? Isso, E aí a gente fala da alfabetização tanto na língua portuguesa quanto na matemática, né? Como que eu vou interpretar textos, interpretar os números? Como que eu vou saber resolver um problema se eu não fui alfabetizado na matemática, se eu não fui alfabetizado na língua portuguesa? Então, eu entendo, assim, os anos iniciais super, hiper, mega importantes, né? Que é a base de tudo. Eu falo com as minhas alunas, assim... favoreçam a educação infantil e os anos iniciais. O resto a gente faz sozinho. Mas os professores dos anos iniciais, no meu ponto de vista, são tão importantes. Sim. Sabe? Tão importantes, porque ele tem que ter nessa mochila dele a questão do encantamento, a questão do amor ao outro, né, incondicionalmente. E ele precisa, além de tudo, saber ensinar de uma forma mais agradável, de uma forma mais doce e de uma forma encantadora, né? Ler um livro, ler uma poesia, trazer a criança para ler a matemática com encantamento é um desafio que não é muito fácil. A descoberta dos livros também, né? Principalmente. Conseguir conquistar a criança para que ela olhe, para que ela tenha um carinho também para isso. Agora, o ano passado, quem entrou na alfabetização o ano passado ainda está pecando bastante esse ano, né? Nossa, Fábio, eu acho que assim, vai ser um grande desafio para as professoras, principalmente, para colocar isso nos eixos novamente, mas principalmente para as crianças, né? Como que vai ser isso, né? Como que eu aprendi a ler nesse período? Então, eu gosto muito de falar que a educação, ela não para dentro da sala de aula. Eu não fecho a minha mochila, fecho meus livros, vou para casa e acabou. Pelo contrário, em casa, ele está aprendendo o tempo todo, né? Durante o período que ele está com os amigos, que ele está no parque, que ele está no shopping, enfim. Até na frente do computador. Ele está aprendendo, mas a família precisa estar próxima, ajudar nisso, né? Precisa de entender que esse é o investimento que eu fiz para o resto da vida, que foi ter um filho. Então, agora eu preciso estar muito próximo, eu preciso ajudá-lo nisso tudo. Então, nesse momento de alfabetização do ano de 2019 para cá, a gente vai precisar muito que as coisas sejam conceituadas dentro da casa, dentro das brincadeiras. Apesar de a gente estar precisando ficar mais confinados, mais fechados ainda em Joinville, precisamos tomar cuidado ainda. Sim. Essas crianças precisam de brincar, de correr, de andar de bicicleta, gastar um pouco dessa energia, né? Isso, porque o que adianta chegar numa escola, e eu estou vendo isso agora, acompanhando crianças, até como tutora mesmo, as crianças não conseguem escrever porque elas não têm o movimento, a psicomotricidade dessas crianças está zerada. Então, assim, como que eu vou trabalhar o meu motor da escrita se eu não consigo fazer o movimento do meu braço? Como que eu vou aprender a juntar as letras para escrever se eu não consigo escrever? Eu não tenho movimento, né? Eu estou completamente enrijecido, então eu não tenho movimento. Então, assim, eu preciso brincar, preciso pular. Vai quebrar um pouco de cadeira, de mesa? Vai, mas faz parte, né? Depois a gente compra outro. Criança vai chorar? Criança chora, gato mia, cachorro late, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então tem que deixar, tem que incentivar, tem que motivar. Criança que pega um livrinho e quer colorir no livro, já vi isso. Livros, né, de educação infantil mesmo, e a criança quer interagir com o livro, ela quer rabiscar. Ela não está rabiscando, ela está interagindo, ela está fazendo uma leitura. Ela leu a imagem, se entendeu dentro da imagem, e foi interagir. Deixa eu rabiscar, gente. Compra mais. Isso é interessante. É melhor comprar mais livros do que mais jogos de computador.
no meu ponto de vista. Olha que bacana, né? A criança quer interagir com o livro. Eu nunca tinha parado para perceber, né? Para olhar para isso dessa maneira, né, Ela Fábio? se vê na história. E aí ela quer participar. Então não pode rabiscar o livro porque o livro custou caro. Gente, não, né? Mas nós, como pais, acabamos pressionando de alguma maneira, porque assim, a gente acha que como já passou, né? O ano passado foi difícil, mas já teve aula agora, apesar de que tem o híbrido, né? Uma semana sim, uma semana não. Quando eles saem na sexta-feira, eles têm um alívio, né? Nossa. Eles dão graças a Deus. Mas eu acho que se perde muito ali na outra semana. A professora não acha isso? Acho sim. Não sou a favor de nenhuma dessas formas que a gente está utilizando, mas é o que temos para hoje, né? Mas, e o híbrido, na verdade, não seria isso. Uma semana lá e uma semana aqui, né? O híbrido seria as condições de trabalhar no mesmo momento, né? As faculdades, por exemplo, que não pararam, elas ofereceram essa oportunidade. Está remoto e está híbrido e está tudo. Mas as crianças não têm condições de fazer esse acompanhamento, né? E realmente é difícil. Como resolver esse problema hoje? É impossível, você não tem o que fazer, mas eu concordo muito contigo, Fábio. Você fica 5 dias dentro da escola, você retoma, você volta para aquele ambiente onde você só está ali para aprender e tudo que você faz tem alguém dizendo, viu que você aprendeu? Olha que legal que você fez. Aí, de repente, você passa uma semana em casa. Murchou. Na hora que der, eu pego o meu caderno, agora tem um negócio para fazer, agora, enfim, aí aquela semana para. Como é que você resgata de novo a sua motivação? Né? A gente é adulto, a gente fala, tem que ir, sem procrastinar, vamos embora, mas a criança não. E eu vejo as crianças ficando muito deprimidas dentro de casa, elas não gostam. Elas reclamam que, eu não quero ir para a escola, não quero ir para a escola, mas é lá que eles são felizes. É então, bem assim, isso. E os pais aí têm um papel fundamental nessa questão da alfabetização dentro desse processo, né? Aquela questão, se perder o bonde, o conserto desse bonde lá na frente vai custar muito caro, né? Muito caro. Eu faço uma convocação mesmo aos pais, sabe, que estão em casa. Você não precisa sentar com o seu filho, pegar o caderno dele e ficar, é isso, é aquilo. Como é que você aprendeu a fazer isso? Como é que você sabe fazer isso? Eu escrevi hoje sobre a questão da dificuldade de aprendizagem e dos transtornos de aprendizagem. A gente vê hoje muita questão da metodologia. Você falou dos professores que ficaram um pouco obsoletos e tudo mais. Existe sim, é fato, como todas as outras profissões, né? Existe. Mas o professor é um cara pesquisador, ele não pode parar. Ele não pode. Ele escolheu essa profissão, segura na mão de Deus e vai. Não dá para parar. Precisa estar pesquisando, precisa estar acompanhando. O meu aluno tem uma lentidão no sentido de leitura ou da escrita, enfim, o que quer que seja. Como eu vou fazer para atingir esse objetivo? É ter um objetivo, né? O professor tem que ter as dificuldades ou os transtornos como objetivo. Então, hoje, no meu ponto de vista, tem mais dificuldades de aprendizagem do que transtornos. E como as mães, com todo o direito que tem, porque também sou mãe, sou avó, e sei como a gente se sente quando um filho não está entendendo, o que a gente faz? Preciso levar ao médico. Aí eu levo para o médico dá um conceito daquilo que está acontecendo e aquilo vira uma verdade. Aí eu volto para a escola e falo, meu filho tem isso. Pronto, eu já sei o que é, agora a escola resolve. Você sabe que nos últimos anos aumentou, assim, assustadoramente, né? O número de crianças com diversos transtornos. Eu lembro quando eu estava na prefeitura lá, que de vez em quando, né, os pais levam os laudos e tal. E assim, e cá entre nós, os professores, muitas vezes, eles não têm talvez um conhecimento ou uma condição naquele momento de conseguir dar esse atendimento diferenciado para aquele aluno. Sim, a Fábio falou, né, que essa questão no início dos professores serem desvalorizados. Gente, para a gente, não vou dizer, né, 100%, mas assim, para o professor ser bem-sucedido financeiramente, ele tem que trabalhar 3 horários, de manhã, de tarde e de noite. Sim. E de noite, quando ele for dormir, o que a gente sempre escutou na faculdade, o que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Ele vai pesquisar e estudar. Né? Precisa de uma valorização da classe com urgência. Já passou da hora, né? Passou da hora. Já passou da hora. Então, assim, eu vou defender também esses professores que hoje estão obsoletos, porque como estudar, como investir na minha carreira profissional, né, se eu não tenho tempo para isso, porque eu preciso fazer dinheiro, na verdade, eu preciso fazer com que eu entre em casa e consiga trabalhar, consiga ter meios de sustentar a minha família. Então, é uma profissão que
com urgência, né? Já passou do tempo, com urgência, precisa ser valorizada, precisa ser revista. E se não é possível aumentar salários de professor, então vamos investir na formação continuada dele. Eu posso, enquanto instituição, promover um curso, promover momentos, né? Que haja pelo menos troca, e até entre professores. Gente, a criar um ambiente, né? Criar um Sim. ambiente para isso, né? A socialização das boas práticas, não tem nada melhor. Eu tenho teoria, tu tem uma prática, eu não gosto muito da teoria, eu gosto mais da prática, e vice-versa, e a gente se une e vamos trocar uma ideia. Olha a riqueza, que se cada professor se juntar para falar do que sabe, gente, a gente arrebenta. E a gente muda esse mundo, pelo amor de Deus. Muda sim. Nós temos uma contribuição da Rafaela Levotti aqui, que ela diz, meu filho tem 4 anos e voltou para a escola no período integral todos os dias. A diferença é muito grande. Em 1 mês ele já desenvolveu tanto, passamos 1 ano e meio tentando escrever o nome, em 1 mês na escola ele aprendeu e está super motivado. Todos os dias pede para treinar a escrita. A escola é essencial. É o que a gente está falando. Olha que fofo. O que acontece quando a criança está na escola? Isso aquece meu coração, escutar uma coisa assim. A criança está vendo que o coleguinha também está fazendo, né? Então, eu encontro meus pares. Que delícia, né? Agora eu estou em casa, eu estou sentada com a minha mãe, eu estou sentada com meu irmão, com meu pai, mas não é a mesma coisa. Agora eu estou na escola, eu estou com os meus pares, todos são do meu tamanho, a minha sala de aula é feita para mim, né? Há um acolhimento de acordo com a faixa etária. Então ele se sente à vontade, ele está ali para isso. Eu estou aprendendo com o meu coleguinha. Quantas vezes a gente aprendeu com cola? Porque o colega sabia mais do que a gente, mas a gente aprendeu. Sim. Era uma forma. Eu não sou contra a cola, só não me deixa ver. E você ainda acaba vendo a dificuldade do coleguinha e percebe que não é só você que tem dificuldade. Isso, né? a empatia. Olha só, eu não sou só eu. Poxa, é porque talvez em casa, né? E aí a mãe, que muitas vezes não tem uma formação, né? Que não sabe lidar com aquilo ali, porque hoje em dia os pais tiveram que virar professores. Exato. E aí, assim, a gente também tem que valorizar muito isso. Né, eu vi muitos pais, assim, no Civirol, que foi muito legal mesmo. Vocês falaram de professores que marcaram a vida, né, de vocês. Eu quero falar, acho que é a primeira vez que eu falo assim, para muita gente ouvir. A Dona Conceição, eu estava na 5ª série, a Dona Conceição me rodou por décimos. Olha, foi a Dona Conceição que rodou, não foi ela. Não fui Olha a fala de aluno. Exatamente. E eu lembro da minha mãe, eu sou muito ansiosa, e a minha mãe foi para a escola e falou, não, vamos fazer. Eu tinha tomado 9 recuperações. Só não tomei recuperação de educação física. Meu Deus. Sim, hiperativa, né? Tinha um problema de TDAH gigante, mas enfim. Olha só, justificando tudo, tá vendo? Total. Agora eu tô do lado de cá. Se enquadrando em tudo aí, ó. Agora eu tô do lado de cá. E daí, quando fomos pedir a revisão de prova, a Dona Conceição era uma professora que eu tinha muito medo. A gente chamava de Dona Conceição. E ela falou comigo assim, ela falou pra minha mãe, mas ela não tem condições de passar. Ela é bem burrinha. Na minha cara. Uau! E eu tinha, meus 9 para 10 anos. E eu fiquei olhando para ela e falei, mas quem dá o direito dessa mulher falar que eu sou burrinha, né? E daí ela falou para minha mãe assim, eu vou fazer uma pergunta e ela vai ter que responder rapidamente. Se ela conseguir, eu passo. Daí ela falou comigo, Rose, qual século que vem depois do 17? E eu, com toda a ansiedade do mundo, falei, 19. Ela falou, viu como ela é burrinha? E eu dedico meu doutorado à professora Dona Conceição. Ó as crenças. Porque foi ela. Não foi ela. Ela mexeu com aquilo mais importante que eu tinha, que era a minha autoestima. A minha autoestima. Poxa, mas é lógico que depois do 17 veio o 18, porque eu falei 19. E isso marcou. E quando eu apresentei a minha tese, eu dediquei a ela. Obrigada, sabe? Obrigada mesmo. Porque todo mundo falava, não, coitada, ela é hiperativa, ela não consegue ficar quieta, ela não presta atenção. E assim eu fui me embolando até uma certa série. E depois dessa parada, falei, não, peraí, eu tenho que mostrar que eu sei. Né? Então, às vezes, um pedala Robinho é muito ruim, não. Vale a pena. Mas eu tenho um amor por ela, apesar de tudo. A gente ouve, né, muito hoje que hoje todo mundo passa. Né? Como pode? Hoje todo mundo passa, então... Por isso que eu falo do desrespeito da educação, né, gente? Todo mundo passa, a gente pode falar o que é professor, né? A gente não tem mais... Até os pais não têm paciência para conversar com o professor hoje, né? Não Se eles vêm questionar alguma coisa, a gente já vai com
né? Tá difícil o negócio. É literalmente aquilo que eu falei. Antigamente o filho tirava nota baixa, você ia conversar com o filho. Claro. Hoje em dia você vai direto no professor, né? E aí, às vezes a gente ouve, mas olha só fulano tal, fulano... Gente, as crianças, né? Elas vão reproduzindo. Exato. E os adolescentes, eu acho que isso... Empodera, né? Fica muito mais. Então, porque o fulano tal. E aí você olha, né, pra família e você diz assim, tô entendendo. Exato. Infelizmente, a referência é a família. E eu acho que a família precisa, sim, de repensar algumas coisas, algum tipo de liberdade que está sendo passada. Eu sou totalmente a favor da liberdade, mas uma liberdade polida, onde eu respeite o outro, né? Virar para o professor e falar, como eu acabei de contar o caso, né? Você me deu. A gente não dá nota, né? A gente avalia o seu processo de conhecimento. Se você realmente conseguiu adquirir as competências que são exigidas dentro das diretrizes que não somos nós que fazemos, beleza, você está apto. E o que precisa ser mais bem trabalhado na cabeça do pessoal é que, assim, olha, eu posso te passar, mas amanhã, quando você estiver no mercado de trabalho, você não vai passar. Você não tem condições. Ontem eu ouvi uma reportagem daqui. Hoje de manhã, existem 16 mil vagas para trabalho. Sim, que estão em aberto. E cadê? Cadê o povo? Né? Não tá fechando essa conta. Rosa, esses dias eu ainda fiz um comentário aqui, né? Agora faz uns 7, 8 anos que eu só tô dando aula para pós-graduação. Então a gente já pega uma galera com uma cabeça diferente. Mas quando eu ainda tava lá com o pessoal de graduação, algumas vezes alguns alunos, no meio dessa história, alguns acadêmicos, pegavam exame. E eu ficava indignada quando o camarada sentava do lado da minha mesa, né? Eu tava lá fazendo o exame com a pessoa precisava lá de 2,75, né, de 3,75. A pessoa ficava lá do lado, ela dizia assim, professora, vê pra mim se já dá 2,75. Ah, meu Deus. Vê pra mim se já dá 2,75. Eu digo, tá, mas faça a prova, certo? E olha que a pessoa pra pegar exame comigo, ela tem que ser feroz, hein, pelo amor de Deus, né? Faça a tua prova. Então, assim, os adultos, quando a gente coloca esse gap aí de pessoas procurando emprego e pessoas que, né, o mercado precisando de gente e as pessoas procurando que não estão se encontrando, a gente tem hoje no mercado de trabalho muitas pessoas que entregam um mínimo do mínimo. Exato. Né? Mas eu preciso só 2,75 para passar, então eu só vou entregar até aqui. Né? Ou aquela história, 7 passa? Sim. Você atingiu a média, tá bom, pode ir. E aí é que tal? E você que forma, né? Você forma professores. Sabe o que eu falo para minhas alunas, assim, bem com o narizinho em cima, né? Me achando. Mal sabe elas que eu tremo nas bases quando fala isso. Mas eu digo assim, eu me acho muito boa, porque eu me preparo sempre para isso. De ontem para hoje eu praticamente não dormi porque eu vim aqui hoje. Olha a importância que é falar sobre a educação, falar sobre a alfabetização, estar aqui com vocês. Então isso para mim tem um sentido gigante. Então eu falo para elas, eu só tenho uma régua de medida. Me ultrapasse, por favor. Eu quero chegar para você e falar, realmente eu não sei. E amo quando eu encontro algumas alunas que, sabe, que estão muito boas. Que eu tenho um aluno, que eu não vou citar o nome, porque ele é muito cheio de bola cheia, assim, na verdade. E outro dia eu falei com ele, eu preciso trocar uma ideia sobre a alfabetização, tu pode me ajudar? Ele, claro, ele é recém-formado, mas o cara virou uma fera, ele é muito bom. Então eu falo com ele, olha que delícia agora eu poder correr atrás de você e pedir me ajuda, porque agora você ficou melhor do que eu. Eu quero isso. Sabe, eu não quero mais olhar para um aluno e falar, nossa, olha ali que profissional bacana. Ele vai dar naquilo mesmo, né? A média é medíocre, né? Exata, olha, adorei. A média é medíocre. Eu digo assim, senão você é cinza. Eu sempre falo em sala de aula, né? Você vai ser lembrado por ser muito bom naquilo que você faz, ou você vai ser lembrado por ser muito ruim naquilo que você faz. Isso vale para todas as experiências da nossa vida. Sim. Certo? Ninguém é lembrado por ser mais ou menos. Ninguém vai lembrar. É verdade. Certo? Então, assim, gente, querer ser muito ruim, ninguém quer. Então, vamos lá, né? Hoje, independente, né? Qualquer carreira, o cara tem que estar buscando, tem que estar... Mas professor, né, Rose? Eu acho que é sempre. É sempre. E, assim, todo mundo percebe que é uma carreira que está ficando cada vez mais difícil de seguir, né? Poucas pessoas estão procurando ser professores, mas, assim... Existe um outro lado dessa profissão
que é gigante, é muito bom, né? Quando você, imagina a professora, a dona Conceição agora me vendo, né, chegar, estar numa faculdade, estar acompanhando a formação de professores, poder pensar, eu passei naquele caminho e eu ajudei essa pessoa, eu orientei essa pessoa, abriu caminhos, né? E a gente está num momento também, eu acho, muito competitivo, né? A gente vive um momento competitivo. E por que não usar essa força da competitividade para você buscar o melhor que você pode buscar de você mesmo? Né? Para você entrar numa carreira de trabalho, qualquer que seja, e falar assim, não, eu quero trabalhar com aquele cara porque ele é fera. Eu amo quando as pessoas falam para mim, na hora de TCC, né? Vem aquela confusão, quem vai ser meu professor, quem vai ser meu orientador? E aí, assim, 90% que é um professor X, porque aquele professor muda, faz a diferença, faz sentido, e é o cara que incentiva as meninas. E é muito legal, isso é muito legal, né? Eu tô sempre nas empresas e de vez em quando eu encontro alguém que tá lá, o cara é gerente, o cara é diretor da empresa, Sim. o cara é não sei o quê, certo? E aí o cara te chama pra ir lá fazer um trabalho, eu digo, uau, olha que bacana, certo? E aí entra aquela história, professora, um pouco disso aqui tem de você aqui dentro. Exato. E eu acho que isso não há dinheiro que pague, né, Rosa? Não há. De quantos professores, nós que somos professoras, de quantos professores somos feitas? Com certeza. São vários, tem muito pedacinho de professor aqui, muito, é um mosaico de professores. Então, acho que é a profissão que é feita de muita gente. E a gente tem que valorizar essa muita gente que passou aqui, que deixou, né, o seu legado, que deixou o seu conhecimento, que deixou a sua formação. Então, para mim, assim, é a profissão que jamais vai acabar e não pode acabar. Olha só, a gente queria guardar a Rose num potinho. Sim. Pra botar em cima da geladeira aqui, porque a nossa geladeira tá assim, cheia de potinho de gente boa, né? Mas o tempo urge. Sei Rose, a gente gostaria de te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo bacana com a gente, mas o nosso tempo tá estourando. Aqui o pessoal se comunica só pelos olhos. Eles quando começam a piscar é porque o tempo já deu, né? Então a gente te agradece muito, muito, muito. E a gente vai te chamar com certeza aqui, né? Pra gente falar mais disso. Porque isso é muito importante. Estou à disposição de vocês, a hora que quiserem, e realmente, assim, o tempo é curto para falar de uma coisa tão importante. E quem agradece sou eu, em nome da educação, da alfabetização. Que bom ser lembrada no dia da alfabetização, que bom ser lembrada como uma carreira de formadora, de professor, de formadores. Sim. Né? Eu agradeço muito, encontrei colegas, morri de saudade, agora está tudo lindo, mas conte comigo, estou à disposição de vocês. Tá muito bom, obrigada. querida? A gente vai aproveitar para mandar 2 abraços. Agora, professora Débora, que deve estar nos ouvindo. Isso, né? que fez foi aniversário ontem. Isso. Né? E eu vou mandar um abraço para Cíntia, que nós já falamos dela aqui hoje, Saudade, saudade da Cíntia. Então Isso. tá aí, gente. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. É isso aí. Gente bonita, quando o papo é bom, a hora passa muito rápido do lado de cá, não é, Fabiana? É muito rápido mesmo. Quando a gente vê, já são 8h40. Isso e aí, aí. quando 8h50 e deu. A gente tem que ficar aqui 2 horas, Fabiana. É isso aí. É isso. E chegou a hora de mandar abraço e beijo. Tem uma galera boa demais acompanhando a gente aqui. Alcenira Winter, o nosso amigo Wilderson, olha aí, ó. Né? O Mike. É isso aí. Quem mais a gente tem aqui? O Juari Juliano, a Linda Cir, ok? Rita de Cássia, Rafaela Levote, o pessoal da Road Transportes. Hoje tem tarefa, a tia daqui a pouco tá por aí pra cobrar tarefa de vocês, viu? Falou em professora, baixou a tia aqui agora. E vamos pro Fica a Dica? Agora no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um provérbio chinês que diz: os professores abrem a porta, mas você deve entrar por você mesmo. Meu amigo, aqui ninguém faz nada por você, não é, Fabiana? É isso, vai à luta, né? Vai à luta porque é você por você mesmo. Eles ajudam muito. Os professores, olha, determinam muita coisa na vida da gente. Mas é a gente que tem que se virar. O teu caminho é você quem faz. É isso aí. Olá, pessoal, para manter a saúde da sua família, agora você tem o cartão de desconto Clube Mais Saúde Dona Helena. Um clube com consultas, exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais que excelência em saúde é vantagem para você. Você já sabe, é donahelena.com.br/Clube Mais Saúde. Fabiana, semana curtinha, né, por conta do feriado, e amanhã
Já é quinta-feira, meu Deus! E a gente vai ter mais uma baita entrevista aqui. Vai estar conosco o Jonas Tilp. E ele tem também uma energia muito boa. Vai falar sobre o mercado, o que está mudando, como é que estão as coisas. Vai falar sobre inovação, a importância disso nesse cenário que a gente está vivendo aí, né? De ter que se reinventar, o que pode ser feito de diferente. Então amanhã você não pode perder o nosso programa. A gente vai te esperar aqui às 8 da manhã. É isso aí, você já sabe que o nosso programa ele fica gravado lá nos canais do YouTube e agora você também nos acompanha nas melhores plataformas de streaming. Para conversar conosco, fazer uma sugestão, segue a gente nas nossas redes sociais, @Rosane Bonessi e @Fabiana.azevedojor. A gente volta amanhã, te desejo uma ótima quarta-feira, tem uma segunda na nossa quarta? Tem uma segunda na nossa quarta. Ei, sexta-feira temos sorteio de livro. Ah, é? É. Olha aí, e um gente. livro super bacana. Sexta-feira a gente vai falar de loucura, né? E o professor que vem aqui, que é de Criciúma, mas é de Florianópolis, mas é de Florianópolis, mas é de Criciúma. Por toda Santa Catarina Por toda também. Santa Catarina também, certo? Ele vai falar aí, né, da loucura que é empreender, como é que é isso. E ele vai trazer aí um livro justamente sobre esse tema pra gente sortear. Você não pode perder. Então aí, ó, mais 2 dias conosco aqui de temas super importantes que fazem a diferença, podem fazer a diferença aí na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Beijo no coração. Vambora que já tem alguém piscando pra mim aqui, me fuzilando com os olhos, e amanhã a gente tá de volta. Tchau. Tchau.